Olá pessoal, meu nome é Fabiano Borges, sejam muito bem-vindos ao mini curso de Centometria que eu ministrarei aqui hoje na primeira Conferência Brasileira de Planejamento Experimental e Análise de Dados. Ao falar de centometria, é inevitável falar também de bibliometria, infometria e todos esses termos que terminam com metria, ou que provém do grego metron, métricas, porque essa é a essência do trabalho, evidentemente, aplicado aqui à ciência, à tecnologia e à inovação, a CTII. Né? Então vamos dar início trazendo alguns conceitos básicos. A centometria se presta a analisar de forma abrangente o aparato científico e tecnológico, fazendo uso de indicadores e preocupando-se em garantir sua validade e facilitar a compreensão desse universo. Portanto, não se atém apenas às publicações, mas sim a todo o sistema de pesquisa como um todo, englobando indicadores de insumo-produto, ou seja, input e output, e toda essa preocupação que não é nova. Nos anos 60, na própria economia, alguns autores que se destacaram na análise de P&D, como Christopher Freeman, já se preocupavam desde a década de 60 justamente com toda a matriz de insumo-produto. Né? A bibliometria, por sua vez, está inserida no contexto da centometria, né? Voltando-se ao estudo da geração e uso da informação científica e ou tecnológica. E, evidentemente, vai lançar mão de técnicas estatísticas, matemáticas, para tentar compreender todo esse aparato. A imagem ao lado sintetiza muito bem a diferença, né, da bibliometria e a centometria. A centometria é muitas vezes entendida como uma forma de generalização de técnicas bibliométricas. Isso fica muito claro na literatura francesa, de autores como Courcial, Rostand, e, aliás, muitas vezes nos atemos à literatura americana ou anglo-saxônica, mas nos anos 30, Paul Otlet, por exemplo, considerado um dos fundadores, um dos pais da ciência da informação, já trazia o termo bibliometrie, né? Mas acabou que o termo ficou cunhado por Alan Pritchard, todo esse contexto da tradição anglo-saxônica. Price, na década de 60, também fez referência à centometria com o termo ciência da ciência. Né? E justamente naquele contexto dos anos 60, já havia também a preocupação de estudar a centometria sob a perspectiva sociológica. E, portanto, quando falamos de centometria, bibliometria, existe um contexto que é o estudo métrico da informação e, portanto, ciência da informação, mas também há uma preocupação sociológica acerca da centometria. Isso mostra a complexidade do tema. De qualquer sorte, a centometria se presta a analisar esses indicadores de ciência e tecnologia. Um ponto bastante importante, já de início, é a questão da fonte da informação. Né? E quando falamos em fontes de informação, estamos pensando em bases. E hoje pensamos em bases nacionais, como a Cielo, a mais conhecida, mas também existem outras bases, na SPEL, por exemplo, usada na administração, e as bases internacionais, evidentemente, são as mais conhecidas. Né? Por exemplo, a Web of Science e a Scopus, eu menciono aqui como as bases pagas, né? E as bases gratuitas, né? De acesso aberto, Open Science e assim por diante. Agora, tem um ponto bastante importante que eu gostaria de ressaltar. Embora essas bases sejam pagas, as duas principais e mais conhecidas na literatura, como Web of Science e Scopus, é possível ter acesso a essas informações hoje em plataformas gratuitas. Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante, mas de antemão é importante que a gente entenda que a classificação dessas bases, né? E justamente ao fazer uma análise centométrica bibliométrica, citar essas fontes para que não haja conflito, né, de interpretação. O Rogério Munaini, cientista da informação da ECA USP, quando ele defendeu a tese de doutorado dele, ele fez uma análise sobre impacto nacional, impacto internacional da ciência brasileira,
E na época, vejam bem, a gente tinha aí indexação de 150 periódicos, né? E no ano de 2006, né? Ele defendeu a tese também no ano de 2006, e enfim, ele trouxe essa informação super importante. Mas veja que interessante, já o SJR, que é uma plataforma, é um grupo na verdade, mas eles disponibilizam também uma plataforma gratuita, sobre a qual eu vou falar mais adiante. Mas vejam só, eles têm 27 áreas, essas 27 áreas seguem o padrão Scopus, né, que é o All Science Journal Classification, o ASJC, né? E as subcategorias, sub-áreas. Então são 27 áreas, 313 sub-áreas e muitos países, né? Inclusive eles catalogam 239 países, né? Existem pequenas ilhas que são entendidas como países e lá configuram. Com 34.100 títulos, né? De mais de 5.000 editores internacionais, para vocês terem ideia de como isso foi tomando grandes proporções, né? Algo muito importante quando falamos de produção científica é entender um pouco a linha do tempo. E a Institute for Scientific Information, a famosa ISI, é muito importante nesse contexto. Ela surge na década de 60 nos Estados Unidos, na Filadélfia, e toda a preocupação que já existia antes da década de 60, como por exemplo leis da informação, né? Por exemplo, Lei de Lotka, Bradford, Zipf, porque existia uma preocupação muito grande, até advinda do século XIX, de como existia enfim, a publicação em termos de concentração, dispersão, a própria lei de Pareto, né, impactou muito a própria produção científica, a compreensão disso. Pareto havia percebido no século XIX que 20% da população concentrava 80% das terras. E será que isso acontecia também na geração científica? Então essas questões foram colocadas à época, né? E um dos patronos desses estudos de citação foi o Eugene Garfield, e ele lançou um paper seminal, que eu coloco aqui em cima na tela para vocês terem uma ideia, o Citation Indexes for Science, e de 55. E ele em seguida, na década de 60, ele propõe, ele cria, né, o SCI, né, o Science Citation Index, e evidentemente a época era em versões impressas em papel, né? Depois ele lança o Journal Impact Factor, no fator de impacto das revistas, e depois já vem a fita magnética, mas até chegar nos anos 2000, quando a gente tem acesso fácil na internet, foi um processo bastante interessante, né, de tecnologia envolvida nesse processo. Nos anos 70, o JCR, na verdade, o fator de impacto no JCR foi lançado comercialmente. E depois foi colocado em CD-ROM, por exemplo, né? E já nos anos 90 surge a Thomson, né? Todo esse processo da ISI, muito importante para ser compreendido. E o indicador SCI, o Science Citation Index, torna-se parte da Web of Science, né? E a Web of Science é agregada, evidentemente, a outras bases dentro da plataforma, como a Web of Knowledge. Então esse processo é bastante curioso, porque falamos hoje de Web of Science quando consultamos as informações, mas não foi um caminho tão simples, né, de como essas coleções foram sendo agregadas ao longo do tempo. E depois a Thomson virou Thomson Reuters, a Web of Knowledge foi redesenhada e, enfim, torna-se de fato a Web of Science Core Collection, né, que é o que a gente usa bastante na CAPES, nas agências de fomento. Essa coleção maior. A CAPES assina a coleção desde 45, mas essa coleção existe ela data de 1900, uma coleção enorme. E, finalmente, no ano de 2016, surge a Clarivate. A Thomson Reuters vende sua parte, né, da Intellectual Property and Science, e a Clarivate sempre inovando com a Publons, depois adquire também a tecnologia Copérnico, que adota a tecnologia de inteligência artificial, né? Então, imagine um processo de 50 anos, quão intenso foi nesse processo.
E as subcoleções que alguns entendem também como índices, né? Isso é bem interessante, principalmente os 3 primeiros, para a gente notar que isso começa inicialmente com as ciências duras. Depois, na década de 60 e 70, para as ciências sociais, criado em 73, indexando revistas aí com dados desde 1900. Né? Mas como eu disse, a CAPES, por exemplo, assina a coleção a partir de 1945. Já artes e humanidades, um pouco depois, né? Um pouco tardio. Já no século XXI surgem também indicadores de conferências, né? O CPCI, Conference Proceedings Citation Index, 2008, indexando revistas com dados da década de 90. E hoje também até para livros, né? O BKCI, né? O Book Citation Index é bem interessante, também criado, não tem nem 10 anos, né? Indexa livros. E agora tem um ponto bastante interessante que é o emerging, né? Que são essas coleções emergentes que indexam revistas com dados de 2015 para cá. Elas não estão elegíveis por JCR, né? Para fazer o cálculo do fator de impacto, né? do Journal Impact Factor. E porque elas têm que cumprir os 28 critérios para estarem ali e, portanto, participar do JCR. Só que artes e humanidades, por exemplo, não participam. Ele pode ter uma revista muito bem qualificada, por exemplo, uma A2, que não tem fator de impacto na área de artes, mas pertence à coleção no Emerging, né? Isso é bem comum hoje e isso foi uma tendência da Clarivate, né? Da Web of, enfim, trazer essas revistas para a Web of Science. Bom, um aspecto muito importante diz respeito a como as citações são vistas, né? Desde a década de 60, como eu disse, esse processo que nasceu na década de 60 e tomou força nos anos 70 e que hoje é um processo, digamos assim, irreversível. Né? A ciência é extremamente conectada, extremamente colaborativa, com muitas publicações mundiais. Na década de 60, Norman Kaplan ele já falava que poderia haver inferências injustificadas a partir de citações. No entanto, na década de 80, uma postura bastante interessante pelo John Sophocles, que é o seguinte: as citações seriam nada mais do que uma versão científica da votação em dólar, né, do chamado dollar voting. Ou seja, não interessa por que a pessoa compra, se ela vai comprar do vizinho, de uma pessoa da família, o que importa é a qualidade daquele produto. Então ele entende desde a década de 80, que as citações nada mais seriam do que isso. E, como eu disse anteriormente, a centometria, enfim, a própria bibliometria, não está desvinculada de estudos sociológicos, e Pierre Bourdieu também fez estudos sobre a questão das citações, e ele entende todo o processo como um campo de luta, né? Um campo de combate, né? dentro da comunidade científica. Ele analisa toda a questão comunicativa do processo. E Leidersdorf, que é um holandês bastante importante e influente na produção centométrica atual, também fez inúmeras reflexões desde os anos 90. Né? Hoje, talvez um dos centometristas mais respeitados, mas é interessante vocês notarem como que esse processo, essas discussões permeiam a comunidade acadêmica e científica desde os anos 60. Nesse contexto, é muito interessante notar também a frequência de publicações. Por que as áreas são diferentes? Não é só meramente narrativa. Realmente existem áreas que são diferentes por motivos óbvios. A área de neurociência, por exemplo, existe uma alta frequência de publicações. A lista de referência também é diferente. A quantidade de autores é enorme. A ciência da vida. E essa lista é interessante porque ela vai justamente mostrando as áreas que apresentam maior frequência de publicações, maior número de autores e coautores, e para as áreas que têm menor frequência de publicação, menor número de coautores. Por exemplo, em artes e humanidades, muitas vezes o autor
publica sozinho durante anos, ou tem auxílio de um ou outro colaborador, né? E mesmo em áreas de exatas, como estatística e matemática, não tem uma frequência de publicação como tem, por exemplo, neurociência, né? Então isso é muito importante ao se fazer qualquer tipo de análise bibliométrica ou centométrica. Outro ponto importante, até por conta da frequência de publicação e da característica das áreas, diz respeito ao impacto das citações, geralmente normalizado por médias mundiais. Isso vai ter um impacto, vai ter uma influência, melhor dizendo, para não gerar uma palavra com um duplo sentido, mas gera uma influência muito grande nos indicadores, tá? Ou seja, os indicadores hoje, para as grandes empresas, seguem um padrão de normalização, é muito comum isso. E aqui um exemplo bem simples, um exemplo do Henk Mood, também holandês, da área de centometria, no livro dele, que eu recomendo bastante para vocês. No final vocês podem ver nas minhas referências. Por exemplo, você tem 10 artigos e temos aí citação por publicação, que nada mais é do que uma média, né? Você pega a quantidade de citações, divide pela quantidade de publicações. E aí, na verdade, ele está colocando como um exemplo um departamento científico qualquer. Então, você vai ter artigos e vai ter também resenhas, reviews, né? Só que isso é um departamento. E o que é esperado para a área? Então, à direita aqui dessa tabela, no subfield Citation per Paper, ele traz aí uma comparação da média esperada. E, portanto, como eu digo aqui no texto, espera-se que os artigos e os reviews do departamento em questão tenham 4 e 8 citações médias, respectivamente. Então, essa é a média esperada para a área. Enquanto se faz o cálculo, dividindo, portanto, o que ele obtém pelo que se espera obter, temos um índice de 1,25. Então, assim, sempre o número 1 é o esperado para a média mundial, e o que se passa, né, o que, no caso 1,25, significa que 25% acima da média mundial. Se fosse 0,95, estaria 0,5 abaixo da média mundial. É um cálculo até simples, a questão é saber de qual base a gente vai puxar essas informações, certo? Mas esse é um exemplo bem simples, mas é bastante informativo, porque sempre estamos trabalhando com esses indicadores hoje em dia nas bases, certo? Aqui eu trouxe para vocês os índices mais usados, enfim, conhecidos. O mais famoso, o Journal Impact Factor, né, que é o fator de impacto das revistas, que nada mais é do que uma ideia do CPP, né, de citação por publicação, mas numa janela temporal de 2 anos anteriores. Então, considerando a base Web of Science. Então, você tem aí número de citações no ano IN, né, num dado N, ano, com base na Web of Science, de artigos publicados no ano N-1, N-2. Portanto, essa janela temporal de 2 anos, certo? E SciScore, toda essa primeira parte eu fiz questão de deixar os índices e métricas aplicados aos periódicos, né? O Journal Impact Factor é periódico, revistas, SciScore também é uma média. O SNIP também é um normalizado, mas ele é aplicado para os periódicos. O SJR, o SJR, e que é também aplicado para periódico. Mas ele leva em consideração o prestígio das revistas. Vocês podem entrar gratuitamente em sjr.com para vocês verificarem o indicador bem complexo, porque ao considerar prestígio, eles têm que ponderam a área de conhecimento também, enfim, áreas de conhecimento que têm, digamos, baixa frequência, ele recebe um valor maior para poder compensar. É um cálculo bastante sofisticado. CPP, como eu disse, mas CPP ele não se resume a fator de impacto. A grande questão do CPP é que você pode aplicá-lo para países, para a área do conhecimento, cujo índice é simples. Você pega o número de citações, divide pelo número de publicações. Tem-se aí um valor médio de publicações. O índice H, o índice G, né? O índice H é interessante porque ele foi proposto para calcular a produtividade de pesquisadores.
No entanto, é possível utilizá-lo também para revista, para país. Eu acho um pouco... Eu tenho uma restrição para país porque não faz muito sentido estatisticamente, a meu ver, porque ele é um indicador dependente do tamanho. Ou seja, países que vão publicar muito vão ter a tendência de ter um índice H muito alto. Isso acontece até mesmo para os pesquisadores, né? Aqui ao lado eu deixei uma imagem, um paper do Ludwig Waltman, em que ele mostra claramente que é uma curva negativamente inclinada, né? O fator de o índice H, porque é um número mágico, né? A gente vamos pegar um exemplo clássico, um índice H de 10, tem 10 publicações que receberam 10 ou mais citações, né? Então, existem aí críticas ao fator do índice H, porque artigos altamente citados não são refletidos no índice, carreiras muito jovens acabam saindo em desvantagens, justamente porque é um indicador dependente do tamanho, né? E aqui no gráfico vocês podem notar que você tem um ponto ali que é o ponto mágico do índice H, né? E, enfim, esse artigo é interessante, está nas minhas referências, eu deixo para vocês lerem depois, tá ok? Mas ele mostra algumas fragilidades do índice H. O índice G é uma forma de compensar alguns problemas do índice H, né? O Highly Cited Papers, que é um indicador bem interessante, porque tem um paper do David King, de 2004, né, do Scientific Impact of Nations. É um paper seminal, muito utilizado, e à época, quando ele saiu em 2004, ele fez uma pesquisa com relação às pesquisas dos Estados Unidos, né, que era o primeiro país, enfim, dos anos 90, saiu de 97 mais ou menos até 2001. E Estados Unidos estava com 96%, né, praticamente, se eu não me engano, estou puxando da memória agora, não, perdão, 68%, mais ou menos, da produção do Highly Cited Papers, ou seja, um dos países mais profícuos na produção do Highly Cited Papers naquela época, e é um paper que vale muito a pena vocês lerem. Tem o penúltimo relatório, aliás, último não, foi penúltimo, enfim, existe um relatório da Clarivate chamado Research in Brazil, em que eles mencionam, né, o Highly Cited Papers do Brasil, a importância, porque o Brasil tem uma elite de produção nesse topo da pirâmide, né, esse 1%, top 1% da pesquisa nacional. Temos aí o Field Weighted Citation Impact, que é da empresa holandesa Elsevier, é um índice que é normalizado por área, ponderando já a expectativa da área do conhecimento, né? Então é um indicador normalizado. Existe um indicador bem similar, que é o Field Weighted Views Impact, que ele te dá um indicador relativo a visualizações. Então, antes de um artigo ser publicado e citado, você já consegue praticamente ver se isso vai ter o impacto ou não, justamente porque está vendo os views, né, com antecipação. É um indicador bem interessante. O SNCI, que é da empresa Clarivate, ele vê justamente o impacto normalizado por categoria. A grande diferença é que o FWCI, por ser da empresa Elsevier, diz respeito à base de dados da Scopus, enquanto o CNCI é relativo à base Web of Science, que é da empresa Clarivate Analytics, né? E eles têm também o Journal Normalized, que ele normaliza o critério para os periódicos também, né? Aqui eu coloquei uma extração da Scival por meio de 4 métricas, 4 indicadores, bem simples. Você pode, no módulo Overview da ferramenta Scival da empresa Elsevier, extrair algumas informações. Eu gosto muito de utilizar, por exemplo, colaboração internacional, é um indicador que eu acho bem interessante. Basicamente, a proxy da colaboração internacional é a coautoria, né? Então, ou seja, ele consegue calcular essa coautoria por meio da informação que o autor deixa, né? Ele tem que colocar a afiliação e esse cálculo é feito pela ferramenta. E essa colaboração com a empresa também é bastante interessante. E na ferramenta já te dá também o percentual relativo ao país. Como vocês podem observar, eu peguei da
da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, comparando ao Brasil. Portanto, na Universidade de Santa Catarina, 36% apresenta uma colaboração internacional um pouco superior à do Brasil, que é de 33%. E a colaboração com a indústria também está um pouco acima comparado à produção agregada do Brasil. Então, é uma ferramenta bastante útil e bastante prática. Como eu disse a vocês anteriormente, essas bases são pagas, né, tanto a Scopus quanto a Web of Science, mas existem plataformas que são gratuitas. Um exemplo é o próprio Leiden Ranking, que é um ranking gratuito que vocês podem acessar na internet. Eu trouxe aqui essa tela para explicar para vocês como funciona, porque muitas vezes a pessoa entra e não entende os indicadores que ali estão. E aqui eu estou trazendo para vocês algumas informações importantes. Em primeiro lugar, o Leiden apresenta 5 grandes áreas do conhecimento que estão descritas aqui em cima. Biomédica, ciências da vida, Life and Earth Science seria uma outra grande área, né? Ciência da computação e matemática, a terceira. Engenharia, ciências físicas e, final, humanidade e ciências sociais. Então, são essas 5 grandes áreas, né? Não tem muita possibilidade de criar sub-áreas no Leiden. Mas mesmo assim é bem interessante. Em primeiro lugar, porque extrai dados da Web of Science. Segundo, que é possível fazer os filtros por ano. Por exemplo, aqui eu peguei o ranking de 2018. Poderia pegar rankings de outros anos. Isso é bem interessante porque ele traz o retrato daquele ranking daquele ano. Tá? O que acontece? E esse ranking ele vai me dar as informações de 2018 relativas ao quadriênio, como vocês podem observar em cima, de 2013 a 2016. Portanto, 2013, 14, 15, 16. A gente tem um quadriênio conforme ranking de 2016. Vocês podem olhar na internet o ranking de 2019, se vocês tiverem interesse. Podem, inclusive, calcular mínimo de publicações, né? Você pode, por exemplo, tem universidades que publicam muito. Vocês podem colocar o mínimo de 10 mil publicações, por exemplo. Então, universidades que publicam menos já estão fora do seu critério de análise. Outra possibilidade é vocês fracionarem. Vocês podem, aqui, eu marquei aqui, Calculate Impact Indicators using Fractional Counting. Significa dizer que eu estou calculando, estou fracionando. Eu não contabilizo aquelas colaborações. Ou posso desmarcar essa opção e aí eu vou considerar tudo que tem de parceria. Não estou fracionando nada. Então, nessa tela aqui eu trouxe para vocês justamente a diferença dos dois. Por exemplo, à esquerda eu trouxe a USP sem fracionar. Sem fracionar no ranking de 2018 para esse quadriênio de 2013 a 2016, a USP publicou 31.243. Se vocês marcarem, vocês vão observar que passa a ser 16 mil. Ou seja, fracionando, a quantidade de publicações cai sensivelmente, certo? Bom, em 31 mil dos 243 papers, a USP, se nós não fracionarmos, fica do 12º lugar, em termos de quantidade de publicações, né? Então, as universidades acima publicaram mais que a USP, Universidade de Tóquio, Stanford, né? Enfim, Universidade de Harvard. Agora, temos 2 indicadores aqui super interessantes. Por exemplo, o top 10, que está bem no meio, me dá aí dos 2.540 artigos. Significa dizer, dos 31 mil, 2.540 são top 10 naquele período. Porém, se eu utilizar o percent top 10, a situação é mais complicada, porque ele calcula uma relação proporcional com relação às outras universidades. Significa dizer, se uma universidade teve 8% daquele ali, você tem que ver quanto que ela produziu de papers. Para a USP produzir dos 31 mil papers, né, teve que produzir 31 mil papers para produzir 10% de papers em top 10. Então, assim, a interpretação a USP está em 12º lugar em quantidade de artigos, fica em 86, na posição 86 em top 10, porém, percent top 10 cai bastante, né? E essa é uma tendência muito típica no Brasil, porque a gente publica muito, publica em profusão.
Então, quando nós normalizamos esse critério, esse é um critério inclusive usado no Leiden, por exemplo, o PP, o Percent Top 10, é um indicador size independent, ele independe do tamanho, ele normaliza pelo tamanho da amostra. E a situação análoga aqui da Universidade de Santa Catarina, né? No caso, se a gente considerar o PP, o Percent Top 10, a melhor universidade classificada nesse critério seria a UFSC, na posição 710. Então, vejam bem, a gente tem 6,8%. Então, o 6,8% está considerando esse Percent Top 10 relativo às outras universidades desse ranking, tá? Então, a gente tem esse cenário, o NB. Aí eu coloquei também aqui para vocês terem uma ideia o quadriênio diferente, né? No ranking de 2019, você já tem um quadriênio de 2014, 15, 16 e 17. E sempre eu costumo fazer essas análises e fazer algumas comparações, algumas regressões com base nesses dados que eu vou obtendo. Aqui é um outro exemplo, se eu pegar o Leiden por área de conhecimento, por outras áreas, né? Conforme eu disse, são 5 grandes áreas. Aqui eu tenho a área de engenharia e ciências físicas. Então, assim, a primeira universidade que aparece, Stanford, né, com um percent top 10 de 25%, produziu 7.000 papers Stanford nessa área, dos quais 1.842 ficaram em top 10 e num percent top 10 de 25%. Nesse quesito, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou mais bem posicionada na posição 453 entre as universidades brasileiras, tá, ok? Então, ela produziu 2.996 papers nessa área, dos quais 290 ficaram no top 10, obtendo um percent top 10 aí de 9,7%. Em humanidades, a Unicamp, no caso brasileiro, se destacou, né? Mas a primeira universidade no ranking nesse critério foi Princeton, né? Bom, vamos passar. Claro, aqui eu deixei uma observação importante, contando artigos em colaboração. Isso tem relação com o que eu expliquei anteriormente, que é justamente a ideia da fração aqui. Ó. Se vocês marcarem isso aqui, vocês vão ter um resultado bastante diferente. Assim, eu fiz um teste com a USP, se eu mudar aqui, né, sem fracionar, aqui eu fiz sem fracionar, certo? 12º. Se eu fracionar, a USP passa a ser a 8ª colocada. E no caso do Percent Top 10, ela passa a ser, acho que se eu não me engano, a posição 780. Tá? Vocês podem conferir depois também, caso tenham interesse. Aqui é um dado bastante interessante, porque é um dado já pronto da ferramenta Saivo, da empresa Elsevier. Do lado esquerdo eu tenho o Scholarly Output, que no caso é a produção quantitativa de artigos, e do meu lado direito eu tenho um indicador normalizado que é o FWCI, né, que é o Field Weighted Citation Impact. Vejam que interessante, se eu pegar aqui áreas de engenharia, né, estou pegando várias áreas de engenharia. A primeira, por exemplo, a engenharia eletrônica, eu tenho uma produção enorme, um scholarly output com muita produção. Só que o Field Weighted Citation Impact, o impacto normalizado, abaixo da média mundial, porque a média esperada é 1. Enquanto eu tenho outras áreas do conhecimento, por exemplo, vamos pensar uma que produziu bem pouco aqui, automotiva, por exemplo, né? Mas ainda está abaixo da média. Aqui, Ocean Engineering está acima da média mundial, acima de 1. E não produziu tantos papers assim. Ou melhor, vamos ver aqui, Manufacturing. Ou seja, essa área, se a gente olhar aqui, produziu razoavelmente bem em termos de paper, não produziu tanto, mas está com a média mundial esperada bastante significativa, acima da média mundial esperada, certo? Então a vantagem da Saivo é que ela permite que você normalize isso por sub-áreas, por departamentos, por pesquisadores. Ela tem um nível de detalhamento incrível. Permite ver a colaboração internacional com vários países e fazer análises bastante específicas conforme eu vou mostrar adiante. Aqui um dado bastante interessante de uma dissertação defendida recentemente. Nessa dissertação o autor utiliza
técnicas de sistemas complexos. Ele trabalha um pouco com ciência de dados, né? Fez um algoritmo no R, bastante interessante. E ele está comparando a Universidade de São Paulo, a USP, com várias universidades do mundo, né? E justamente na base Web of Science, com relação a 2019. Lembram que eu mostrei para vocês o ranking de 2018, conforme o quadriênio de 2013 a 2016. Aqui eu já tenho dados relativos a 2019, também da base Web of Science. Tá? Então, assim, para fazer isso, o autor pegou dados do Insights, que é uma ferramenta da Clarivate. Então, aqui ele tem artigos na Web of Science da USP, comparado aí com o Texas, comparado com a Universidade Chinesa, Tel Aviv, de Israel, Universidade de Barcelona. E na terceira coluna tem o impacto da citação normalizado pela categoria, né? Então a gente nota aí que está abaixo da média mundial esperada, 0,87. Na coluna posterior temos as citações, o percentual das publicações que foram citadas. Por que isso é importante? Porque existe um percentual de publicações que não sofrem nem qualquer citação, nem autocitação. Então, assim, pelo menos nesse caso, estamos acima de 70%, é muito bom. E uma taxa de citação por documento, né? Ou seja, o CPP, né, de 12,61. A gente observa que é a menor taxa de citação por publicação entre todas as universidades comparadas. E, portanto, a análise que eu fiz anteriormente no Leiden vai ao encontro dessa análise aqui. Ou seja, são análises distintas, embora sejam da mesma base, mas é feita por um outro ano. Ele captou as informações do Insights e as informações, quando se trata de impacto médio, a gente tem um impacto médio bastante ruim no Brasil. Como eu disse, o top 1%, o highly cited papers, anda muito bem no Brasil, de um modo geral. Bom, aqui vamos mudar novamente a base científica para vocês terem a ideia de como vem evoluindo a pesquisa científica, como que aumentou a quantidade de publicações do mundo, né? Isso aqui eu peguei da SJR, né, da Scimago Journal Country Rank, cujos dados são da Scopus, né, da base Scopus. E nesses 20 anos, percebam que interessante, pessoal. Estados Unidos, na década de 90, produzia muito, mas muito paper. Em termos de quantidade de artigos científicos, não tinha nem comparação com qualquer outro país. Continuou crescendo. Evidentemente, como o país já produzia muito, ele dobrou, né? Praticamente dobrou, 91% de aumento, chegando a 600 mil papers, né, em 2017. E o Brasil cresceu bastante, né, mas está muito distante daquela quantidade de papers, né, que os Estados Unidos produzem por ano. A Índia também cresceu consideravelmente, a Suíça, que é um país bastante estável do ponto de vista do impacto, também cresceu, Coreia, mas de qualquer forma os dois países que mais cresceram, sem dúvida, Estados Unidos e China, em termos de quantidade de publicações. Agora ninguém se compara à China, né? Realmente a China saiu de um patamar de 30 mil papers e passou a produzir 534 mil papers. Em 2019 passou os Estados Unidos já, né? Tá mais de 600 mil papers. É uma produção realmente incrível da China. Agora, dois dados curiosos. Em 96, em termos de impacto CPP, impacto médio, os Estados Unidos estava em primeiro lugar em produção quantitativa e estava em segundo lugar em impacto. A China estava em nono lugar em 96 em termos de quantidade, mas impacto estava na rabeira, 42º, entre 46 e 43 países. Eu fiz um cutoff, um threshold de 2.000 artigos, ou seja, países que produziram 1.900 papers não estão nessa conta, né? Se o país produz 2.000 papers, cheguei a 43 países. Fazendo essa comparação, em 96, a China estava em 42º em matéria de impacto, mas já estava em nono lugar em termos de quantidade de publicações científicas. Aqui eu faço um pouco das minhas provocações, tem um pouco a ver com alguns artigos que eu tenho publicado. Inclusive o artigo que eu publiquei na ANPEC tem relação com isso aqui.
A Suíça é um país bastante estável na produção científica. Eu vou fazer uma comparação aqui para vocês terem uma ideia com base na SciMago Journal and Country Rank, que é uma plataforma gratuita. Vocês podem acessar a qualquer momento de casa, no celular. A Suíça, por exemplo, publicava em 2015, né, 45 mil papers. Né, ficou em 16º lugar em quantidade. Alguém pode pensar, tá 16º, não produz muito. Não, a Suíça, pela quantidade, até mesmo por critérios per capita, né, é um país bastante produtivo em termos quantitativos. Só que não é só isso. Embora esteja em 16º lugar em quantidade, em impacto fica em primeiro na produção agregada. Né? Já o Brasil, que naquele mesmo ano de 2015 estava em 13º e, portanto, 3 posições acima da Suíça em quantidade, quando verificamos o impacto na produção agregada nesse ano de 2015, fica em 45º, ou seja, de um universo, de um espaço amostral de 55 países, Brasil 45º em impacto, embora seja 13º em quantidade, e a Suíça, primeiro lugar em impacto e 16º em quantidade, certo? Então, essa questão quantidade e o aspecto qualitativo, eu não vou falar qualidade de papers, porque isso gera uma confusão enorme, mas não deixa de ser um aspecto qualitativo da produção, a questão do impacto, ou seja, verificar o impacto médio por meio do CPP. Né? Aqui não é o critério do fator de impacto da revista, o pessoal, aqui é o impacto da produção agregada, ou seja, tudo que o país produziu e aplicando aí o CPP nessa produção. Ao utilizar a Suíça como critério de benchmark, eu fiz isso nesse paper inclusive, ou seja, se a Suíça é muito estável em termos de impacto, por mais que os países aumentem a quantidade de publicações, a Suíça em termos de impacto vai se mantendo de maneira estável, a gente pode colocá-la como benchmark, país benchmark. Ao fazer isso, a gente percebe o seguinte, que o Brasil não chega a 50% do impacto suíço nesse período. Né? Enquanto países latinos, por exemplo, Argentina e Chile, estão atingindo aí em torno de 54%, mais de 60% do impacto suíço, o que é um problema, porque em 2005 o Brasil, como eu informo aqui, ultrapassa a Suíça na base Scopus, certo? Que é a maior base mundial hoje. Né? Então o Brasil começou a aumentar muito a produção quantitativa de papers. Aqui eu trago para vocês a ideia do threshold, né? A ideia do cutoff, né? De cortar papers. Porque o que acontece? Qual que é a diferença entre atribuir a normalização mundial e fazer esse critério? Esse critério a gente está comparando com o país top do mundo, ou seja, o país que está com maior impacto no caso da produção agregada, certo? Eu estou considerando o país na produção científica de todas as áreas do conhecimento. Eu já fiz esse teste para áreas específicas, né, do conhecimento. Fica o convite para vocês verem o paper da Ampeg. O que acontece? Em 2016, num universo de 58 países, o Brasil fica em 48º em impacto. E o Brasil estava com 74 mil publicações. Né? Em 2017, o Brasil já salta para 78. Em 2018, 81 mil papers. Isso tudo na base Scopus, né? Conforme plataforma da SJR. Então, assim, a grande questão é que o Brasil publica razoavelmente bem em termos de quantidade. Né? Não é um país que publica pouco, não. É um país que publica bastante. Só que quando verificamos o impacto médio, a situação não é boa. Mas, como eu disse anteriormente, a Clarivate enalteceu os nossos highly cited papers. Então, a centometria tem desses desafios, que é justamente quais indicadores serão usados. Se você utilizar o critério highly cited papers, que é o topo da pirâmide, o Brasil anda bem. Mas um critério de impacto médio realmente deixa muito a desejar. Uma coisa esse elemento investimento é muito usado na centometria, não tanto na bibliometria, tá? Até pela essa ideia de generalização dos métodos bibliométricos, acaba tocando em alguma medida com a economia, digamos assim, né?
Nesse caso, eu estou fazendo uma comparação aqui do investimento em P&D, né, que é investimento em pesquisa e desenvolvimento, cuja rubrica internacional é o famoso GERD, que é o Gross Expenditure on R&D. E existe uma outra rubrica, cuja sigla é GBARD, GBARD, que considera só o investimento público. No caso do GERD, tem investimento público, mas também tem investimento privado no setor de P&D, né? O fato é que é o seguinte, comparar o investimento, por exemplo, com o impacto, né? Impacto médio. Eu logaritmizei aqui, deixei em log o CPP, e vi alguns países. É bem notório, assim, principalmente uma série de países que se concentram numa parte. Tem uma certa dispersão depois, né? Mas isso é saturante. Você não tem como aumentar tanto o impacto, assim, aumentar tanto o investimento para ter um maior impacto, né? Complicado. Assim, a gente vê, por exemplo, Suíça com um impacto enorme, investe bastante em P&D, né? Mas a Estônia, por exemplo, tem um impacto científico muito bom, mas investe muito menos, né? Investe como o Brasil, como a Itália, conforme essa rubrica do GERD, né? E aí existem países que investem bastante em P&D, no caso a Coreia do Sul, Israel. Aí, evidentemente, podem entrar aí análises como questão de gasto militar. Realmente isso aí isso caberia um estudo à parte. O ponto aqui é que existe uma curva saturante. A gente consegue ver a distribuição desses países comparando aí o GERD e o CPP. Aqui, insisto, aqui não é uma regressão, tá, pessoal? Aqui eu não estou verificando causalidade, enfim. Estou só mostrando para vocês como se comporta a relação investimento e citação por publicação, justamente para ver essa relação entre os países, né? Aqui à direita, alguns países, o percentual, né? Conforme dados da Unesco, com relação à rubrica do GERD, e o impacto medido por citação por publicação conforme a base Scopus, tá? Dados da SJR do ano de 2016. Um outro aspecto bastante importante na cientometria é a inovação. É um aspecto bastante debatido na economia, até porque existe hoje a economia da inovação, e a proxy mais usada é a patente, né? Então, realmente a patente ainda é a grande proxy para verificar a inovação. Pode haver críticas, evidentemente, mas ainda é a que prevalece. No caso da Scopus, caso vocês tenham interesse em analisar pela Saivo, existem 4 ferramentas bastante usadas, que é o Citing Patent Count, né, que é o contagem de patentes, que citaram as publicações daquela universidade que a gente está estudando, e a gente consegue verificar o abstract da patente, consegue ver o escritório onde foi publicado. É bem interessante o nível de detalhamento que isso nos traz, tá? Ou seja, Z patentes citaram publicações de uma universidade Y. É isso que esse indicador nos diz. A gente pode ver também as patentes citadas, né, em termos de scholarly output, que é no caso da produção científica, que nada mais é do que contagem de publicações publicadas pela instituição pesquisada que foram citadas em patentes, ou seja, X publicações de uma universidade Y foram citadas por patentes Z, né? Então é essa a ideia. Contagem de citações de patentes recebidas pela entidade pesquisada. Enfim, X patentes e X publicações de uma universidade Y foram citadas N vezes por Z patentes. São bastante similares, mas vocês notem a diferença que a patente cita aquele artigo, né, aquela publicação de uma universidade. Vocês conseguem fazer um mapeamento disso, isso é bastante interessante. E você pode ver isso também aqui vai parecer muito com o critério médio, né, do CPP, que é as citações de patente per scholarly output, que seriam as médias de citações. Por exemplo, se uma universidade brasileira tiver 10 mil publicações científicas, esse indicador vai ser o quê? Vamos supor lá, você tem
400 citações, divide pelas publicações que foram 10.000, né, e multiplica por 1.000. A gente vai ter 40 nesse indicador. Então esses indicadores já são prontos na base Scival, na ferramenta Scival, né? É uma ferramenta bastante interessante com dados da Scopus, da base de dados Scopus, e é uma ferramenta da empresa Elsevier. E a gente pode selecionar também os escritórios de patentes, né? Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Patente de escritório do Japão, Reino Unido, Estados Unidos e assim por diante. Existem, evidentemente, outras formas de verificar patentes. Eu citei aqui o da ONU, né? Da OMPI, de propriedade intelectual, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que vale a pena vocês conferirem também, porque uma das coisas interessantes para quem estuda centrometria é justamente cruzar dados, tentar achar algum ponto em comum, alguma correlação, eventualmente alguma regressão aí, gerando algum efeito sobre alguma variável. Mas o que é muito comum é tentar buscar correlações mesmo. Eu deixei aqui uma imagem de um paper de autores da Turquia. Eles relacionam o número de patentes triádicas, né, eles normalizam por milhão de habitantes e comparam isso com o PIB, né, per capita. Eles logaritmizaram e tudo. Olha só que interessante, a Suíça está lá no topo. Eu mencionei a Suíça como sendo o padrão, sendo o meu país benchmark, mas até mesmo nessa questão de patente triádica, a Suíça está lá em cima. O Japão, curiosamente, em termos de impacto médio, não é um país que tem tanto impacto. Né? Não é um país que não tenha impacto nenhum, não é isso, mas não é um país que tenha tanto impacto médio comparado à Suíça. Mas é um país que tem bastante número de patentes. Né? Suécia também, Alemanha. O Brasil não está nesse mapinha, né? Mas você nota claramente países emergentes, como a Turquia, México, que estão lá embaixo em termos de número de patentes triádicas. Né? Para quem não se lembra, as patentes triádicas envolvem escritórios de representação nos Estados Unidos, Europa e Japão. Né? Bom, eu queria trazer para vocês aqui, a gente está caminhando para o final, alguns estudos de caso, quando a gente fala de centometria, com relação a dados econômicos, dados de inovação, dados de ciência e, portanto, todo o arcabouço, né, dessa generalização de métodos centométricos. É interessante notar o comportamento do Brasil e Índia, como são bastante similares. Né? Eu fiz até aqui questão de deixar a capacidade de inovação do World Economic Forum, comparando 2008 e 2016, né? Tanto o Brasil quanto a Índia, caíram, né, no ranking de inovação, e com relação a aspectos do impacto, ambos caminham de forma análoga. Né? Aqui à esquerda temos em azul o Brasil, cresce em termos de, está vendo aqui a quantidade de publicações, cresce. Em laranja, a Suíça continua crescendo, mas aqui é uma questão de escala, tá? Porque a Índia publica muito. E aí a Índia também sobe de forma acentuada, né? E acompanha, de certa forma, o Brasil, mas cresce de maneira mais acelerada. E tanto a Índia quanto o Brasil, portanto, cresceram muito a publicação de papers, mas o comportamento do impacto é bastante análogo, né? O impacto é bastante deficiente dos dois países. A Suíça também continua crescendo a quantidade de papers, mas é um país bastante estável do ponto de vista do impacto. E se a gente compara a Índia, por exemplo, aqui à direita, em termos de a posição da Índia, né, no ranking de número de... Olha só como é que ela... É interessante, comportamento bastante similar ao Brasil. Por exemplo, em 2005, entre 39 países, era 34º, né? A Índia. Em 2013, entre 54 países, a Índia ficou em 46º. Em 2016, entre 58 países, a Índia ficou na posição 55 em termos de impacto médio. E o que acontece? A gente está fazendo aqui um threshold de 5.000 papers. Então, países que publicam muito pouco não estão nesse ranking. Por isso que gera
essa numeração diferente de países. Ou seja, ao estabelecer um corte, portanto um threshold, esses países que publicam pouco, esses muitas vezes outliers, não estão aqui, tá certo? O último tópico, que eu acho bastante pertinente, bastante importante, muitos papers têm trabalhado com essa temática, diz respeito à colaboração internacional. Aqui eu peguei como exemplo a Universidade de São Carlos, né? À minha direita, marcada em vermelho, alguns indicadores prontos da empresa, da ferramenta Saiva, da empresa Elsevier. Eu tenho aí um FWCI acima da média mundial quando ela colabora, tá? É um 1.20, significa dizer que ela está 20% acima da média mundial. Se tiver só colaboração nacional, o impacto cai para 0,75, né? E assim por diante. Se for sem colaboração com autorias, sem coautoria, né, o FWCI é de 0,39. Então, isso fica muito claro, né, quando a gente verifica esses dados pontualmente ou até mesmo numa análise mais específica. Eu fiz uma análise por uma regressão quantílica para 15 anos, analisando 17 países, também fiz análise para 34 países, e fica muito claro o efeito que a colaboração internacional exerce sobre o impacto científico dos países. Aqui são gráficos extraídos da própria SJR. Aí vocês notem, a Índia cresceu um pouquinho, voltou a cair, mas não passou do patamar de 20% de colaboração internacional. Colabora pouco diante do que ela produz. A Suíça, por outro lado, vem crescendo desde os anos 90, né? E colabora mais de 60%, né, da sua produção. O Brasil ainda não retomou o patamar dos anos 90 em termos de colaboração internacional, conforme dados da SJR. Agora, é interessante, né? O Brasil colabora muito mais que a Índia, mas colabora, por exemplo, mais do que a China, ou mais ou menos está no mesmo caminho aí dos Estados Unidos. Só que, como eu disse para vocês, Estados Unidos e China são os países que mais publicam no mundo. Evidentemente, qualquer colaboração desses países em termos de 30% significa uma influência enorme no resto do mundo, né? Agora, comparado aos vizinhos, o Brasil ainda colabora pouco, né? Aqui um insight interessante são os top 10 países em colaboração com o Brasil, né? Conforme fonte Saivo, né? Da ferramenta Elsevier. Desses 10 países, 7 países são europeus, né? Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal. Mas a gente colabora também com o Canadá, bastante, com a Austrália, Nova Zelândia, né? Agora, é interessante notar o seguinte, quando colabora com um país como a Austrália e Nova Zelândia, o FWCI cresce muito, né? Cresce mais do que os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, são elementos interessantes para fornecer subsídios até mesmo para certas políticas públicas, né? Políticas científicas, tentar buscar países em colaboração, o que eles estão fazendo, qual a relação que a cientometria, a ciência, por exemplo, tem com a inovação, tem relação. Então, acho que a cientometria traz esses insights muito interessantes e com a ciência de dados tem facilitado muito essa análise, né, para compreender como se dá essa dispersão do conhecimento científico pelo mundo, né? E, bom, é isso, pessoal. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre cientometria, trazer um pouco das análises que eu venho fazendo. Qualquer coisa, entrem em contato. E aqui deixo para vocês algumas referências que eu tenho utilizado, que eu utilizei aqui na palestra também, tá certo? Algumas referências da OCDE, algumas referências de papers, outras de livros, ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou aberto a perguntas. Um abraço a todos.